Meu nome é Paula, eu sou professora do curso de técnico em serviços jurídicos e essa é a segunda parte da aula sobre técnicas de cobrança. Aqui a gente vai analisar mais profundamente a legislação de cobrança e como nós podemos realizar essas cobranças. Para isso, vamos dar uma olhadinha nesse trecho do filme Delírios de Consumo de Beck Bloom. Sou de uma agência de cobrança de dívidas. Meu nome é Derek Smith. Pelo amor de Deus, será que eu posso deixar claro aqui que esse homem vem perseguindo a Rebeca há mais de um ano? É verdade. Para recuperar uma dívida não paga de um cartão de loja que totaliza $9.412 e 25 centavos. Isso é verdade? Não, me desculpe. Esse cara aí é ex-namorado dela. Sério? Pessoal, se a gente estivesse num momento presencial, eu ia parar essa parte do vídeo e perguntar o que vocês acham da abordagem dessa pessoa que está realizando a cobrança. Vocês viram que a moça ela está numa apresentação, num programa de televisão, e ele interrompe essa apresentação para questioná-la sobre as dívidas. O ponto é que ela realmente estava, ela, dando muitas desculpas para não realizar esses pagamentos. Então, a partir desse momento, ele vai listar todas as desculpas que ela estava trazendo e a gente volta a pensar naquela parte anterior da aula que a gente estava falando no primeiro vídeo, do porquê as pessoas consomem e tal. Então, agora vocês vão ver o tanto de desculpas que ela trouxe para não realizar os pagamentos das dívidas que ela possui. E isso em frente a toda a plateia aí do programa. Calma aí que a professora... A gente estava aqui. As dívidas da senhorita Bloom. As dívidas da senhorita Bloom. Exato. Sou de uma agência de cobrança de dívidas. Meu nome é Derek Smith. Quem tem? Olha, pelo amor de Deus, será que eu posso deixar claro aqui que esse homem vem perseguindo a Rebeca há mais de um ano? É verdade. Para recuperar uma dívida não paga de um cartão de loja que totaliza $9.412 e 25 centavos. Isso é verdade? Não, me desculpe. Esse cara aí é ex-namorado dela. Sério? Não me admira ela não ter apresentado. Que maravilha. É só olhar pra mim pra ver que é uma piada. Tudo bem. Olha, a minha ex-namorada me disse que não poderia casar comigo porque eu corro o risco de pegar uma infecção que ela contraiu na Finlândia. Você sabia que ela é parte finlandesa? Então, nosso tempo já está acabando. Tem mais alguém aí na plateia que gostaria de fazer alguma pergunta? Não. O melhor é deixar por vir. Meu Deus. Sabia que a senhora encontra-se hospitalizada com depressão. Hospitalizada com pedra nos rins. Cheque no correio com todos os meses. Cheque perdido em 14 meses. Se recuperando de uma queimadura por fruta cítrica. Chamada pelo exército para servir em Basra. Então, gente, para o que a gente precisava, essa parte do vídeo, ela basta. Esse filme está disponível na Netflix, vocês encontram muito fácil aí na internet também. O nome é Os Delírios de Consumo de Beck Bloomwood, que a gente já falou, né? Então, a gente vai trazer muito daqueles conceitos do primeiro vídeo, agora, que a gente já abordou no primeiro vídeo, falando sobre por que as pessoas gastam e tal. A partir de agora, a gente vai analisar a postura dessa pessoa aqui, né,
do cobrador, do Derek Smith, aqui, dessa pessoa aqui, né? É adequado realizar uma cobrança dessa forma? Professora, mas a senhorita Bloomwood, ela não pagava, ela dava desculpas, ele precisava que ela pagasse. Então, de acordo com as normas vigentes no nosso país, lembrando que esse filme é americano e tal, mas de acordo com as normas vigentes do nosso país, não é adequado realizar cobranças dessa forma, que explorem o cobrado, né? Vamos dar uma olhadinha o que a nossa legislação fala. A nossa legislação que regula a cobrança é o Código de Defesa do Consumidor, que, como a gente diz aqui, é um código de defesa do consumidor, então ele prioriza as relações éticas com esse consumidor. Lembrando que a natureza desse código, ela surge a partir de da forma inapropriada que esse cobrador tinha em relação às suas pendências. O que acontece é que a gente precisa verificar que antigamente a gente tinha relações análogas à escravidão por conta de dívidas. Então a pessoa devia um tanto para o senhor ali, e aí ela tinha condição de falar, olha, enquanto você não me pagar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo e tal e coisa. Hoje a gente tem o Código de Cobrança de Defesa do Consumidor, que vai defender os direitos desse consumidor. O que acontece na prática é que poucos consumidores conhecem os seus direitos, poucos consumidores eles sabem o que tem no código, e muitas vezes a gente tem algumas extrapolações na hora de cobrar ou na hora de vender mesmo os produtos. Então a nossa sociedade não é uma sociedade que vai atrás dos seus direitos, e então a gente tem algumas situações aí que vão acontecer contrárias ao código. Nós estamos aqui trabalhando a questão de como realizamos essa cobrança, como nós vamos fazer essa cobrança. Então, se a gente está trabalhando isso, a gente precisa entender que lá do outro lado existe uma outra pessoa e que eu também tenho o meu direito a ser resguardado. Então, o que diz o artigo 42 do Código? Ele fala o seguinte, na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto ao ridículo, que vai ao contrário aqui do que aconteceu com a Rebeca ali na cena que a gente acabou de assistir. Nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Vocês veem que esses conceitos eles são muito abertos, porque o que eu posso considerar ridículo pode ser que você não considere ridículo. Então, o conceito é aberto, é amplo. A gente vai ter algumas situações que já são regulamentadas por legislações em outras decisões, a gente chama isso de súmulas. Então, alguns casos que vão acontecendo que não tem a legislação que comporte, então existe como é que se diz? Um andamento, né? Uma decisão, e a partir dessa decisão, outros casos correlatos, eles podem ser espelhados nessa decisão, tá? Então, lembrando sempre, o conceito é amplo. Expor ao ridículo, constranger e ameaçar, pode ser que eu considere uma coisa uma ameaça que você não considere, tá? Aí a gente tem um parágrafo único aqui que ele diz: o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, ou seja, ele vai receber de novo esse valor que ele pagou no valor igual ao dobro do que pagou em excesso.
Então, isso aqui é muita interpretação de texto, tá? Você pagou um valor, vamos supor que você tinha uma dívida de 100 e você pagou 150. Não, 100 não é um bom exemplo. Você tinha uma dívida de 140, de 70 e você pagou 100. O valor que você tem direito a receber é 30 vezes 2, que é o débito, o valor em excesso em dobro, tá? Mais as correções e monetárias e juros legais. Por isso que você tem que sempre se resguardar, resguardar os seus direitos em relação ao código, tá? E você que está cobrando, você precisa pensar nisso também na hora de cobrar. Olha as brechas que você está deixando para esse consumidor. Em todos os documentos de cobrança de débitos deverão constar nome, endereço, CPF ou CNPJ. Isso daqui é o quê? É para eu saber que quem está me cobrando é a pessoa a quem eu devo mesmo, tá? O que acontece muito nas questões de cobrança são os contratos que têm linhas pequenas, que tem aquelas frases que a pessoa concorda sem ler. Então, é importante que sempre ao assinar um documento, a gente perceba e entenda todas as cláusulas do documento que a gente está assinando e também que a gente preste atenção nesses casos aqui, tá bom? Então, no Brasil, a legislação que regulamenta os processos de cobrança é o Código de Defesa, já falei isso para vocês, e a primeira coisa que a gente precisa saber é que não há regulamentação de prisão por dívidas. No único caso que a gente que acontece isso é o pagamento, é a falta de pagamento de pensão alimentícia, que é regulamentada em outro código, tá? E que no caso nem chega a ser uma dívida, mas sim uma responsabilidade da pessoa com o seu filho, né? Mas o único caso que a gente tem prisão é no caso de pensão alimentícia, tá? Então, deixar de pagar uma dívida não vai levar ninguém para prisão. Outra coisa, e aí a gente volta lá naquele filme lá que a gente acabou de assistir. Utilizar na cobrança de dívidas ameaça, coação, constrangimento físico, afirmações falsas ou enganosas, qualquer outro procedimento que exponha o consumidor a ridículo, pode levar à prisão. Então, você não vai ser preso por dever, mas por cobrar indevidamente, você pode ser preso sim. Ó, detenção de 3 meses a 1 ano. Porque o código regulamenta a defesa do consumidor, tá? Então, professor, é muito fácil dever, né? É muito bom dever. Você pode fazer o que você quiser, nem sempre. Vamos ver se esse filme funciona. Bom, vai funcionar. Só para a gente dar uma olhadinha aqui como que funciona essa questão de... Mais cobrança vexatória é sim. É o que define o Código de Defesa do Consumidor. Saiba como o inadimplente deve agir nesses casos. Os dados do Serasa indicam que no mês de julho a inadimplência do consumidor brasileiro aumentou quase 20% em relação ao mesmo período do ano passado. Com isso, cresce também a quantidade de cobranças aos devedores. O problema não é cobrar, mas os abusos cometidos no ato da cobrança. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a reclamação junto ao cliente deve ser feita de forma pessoal, ou seja, diretamente ao devedor, em horário comercial, das 8 da manhã às 6 horas da tarde e nos lugares informados no cadastro. Para evitar constrangimentos e possíveis processos judiciais, esta especialista recomenda que a empresa crie mecanismos de cobrança que não violem os direitos do consumidor. A empresa ela tem vários meios. Ela pode realizar a cobrança normal, por meio de carta, por meio de aviso, por telefone, desde que respeitando alguns limites determinados pelo artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Como também, caso ela não consiga, por meio de contato direto com o devedor, ela pode estar entrando com vários meios judiciais, que existe a ação de cobrança, na qual ela pode ser feita a penhora online dos valores de sua conta, penhora de bens móveis e imóveis. Tem vários meios, mas desde que respeite a integridade, a imagem, não constrangendo nem ameaçando o consumidor, o devedor. Segundo este gerente, a estratégia...
estratégia encontrada pela rede de lojas foi criar um setor de cobrança próprio, uma forma de tentar receber o valor pendente e estreitar o relacionamento com o cliente. No momento difícil de escassez de cliente, onde as coisas, o fluxo dentro da loja tem diminuído, a gente tem procurado fazer esse tipo de trabalho, de entrar em contato com o cliente, oferecer para ele um pagamento sem juros, né? Que é o que mais interessa para o cliente, é renegociar sua dívida sem pagar juros. E é isso a empresa tem oferecido para alguns clientes, e isso tem funcionado. Mas, mesmo com os direitos garantidos por lei, não é difícil encontrar quem já tenha sofrido com as cobranças indevidas. Ixi. Enfim, gente, a parte que a gente precisava já passou aqui, então a gente pode cobrar, desde que a gente use os meios legais, né? O que a gente tem aqui, ó. Então, a gente pode cobrar as dívidas, constituindo o direito do fornecedor do serviço, vendedor do produto. A gente pode, em caso de dívidas, enfim, da pessoa não proceder com os pagamentos que ela tem que proceder, a gente pode encaminhá-la para os cadastros de inadimplente e essas consequências. Por quê? Porque mesmo que a gente não proceda com como é que se diz? A gente não consiga receber esses valores, a gente está indicando para o mercado que essa pessoa é uma má pagadora. E para ela é ruim ser uma pagadora, porque nas próximas compras ela não vai conseguir acesso a esses produtos que ela quer comprar, se ela não paga o que ela deve para outros fornecedores. Então, por exemplo, ela pode não conseguir fazer financiamento de bens, não pode conseguir comprar carros, ou até mesmo empresas menores, como, por exemplo, Riachuelo, C&A e tal, essas empresas, ao liberar aqueles créditos, elas pesquisam, sim, o cadastro de inadimplentes, que é o Serasa e o SPC. O que a gente pode pensar é que e também tem outra coisa, esse inadimplente, em alguns processos seletivos de emprego, as empresas consultam esse cadastro e também isso vai atrapalhar na hora da contratação dele. Então, dever também não é uma coisa que passa também tão tranquilamente. Não é que sempre o cobrador está descoberto. Um exemplo que eu sempre dou na aula é para o pessoal que vende, por exemplo, produtos tipo Avon, Natura, que esse pessoal trabalha muito na base do boca a boca. Então, depois você me paga e tal. Se você entrega o produto sem receber o dinheiro e sem ter nenhuma garantia de que você vai receber por escrito, você fica descoberto, sim. Então, é você que está assumindo essa dívida perante ali a Natura, a Avon. Se você entrega o seu produto para o cliente e fica nessa de depois ele paga. Então, e se você pega e fica, vai fazer, vai falar para todos os vizinhos que ele não pagou, então isso vai atrapalhar. Você pode gerar um problema para você, porque você está expondo aquela pessoa ao ridículo. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, só exerce regularmente seu direito aquele que não prejudica o direito do outro, tá? Então, o que não pode? Não pode ameaçar, não pode ameaçar comunicar familiares, empregados, a fixar avisos sobre inadimplemento do consumidor. Então, quer ver uma coisa que acontece bastante? Reunião de condomínio. Tem um condômino lá que ele está devendo o condomínio. Aí você coloca uma lista de todos os devedores no elevador do prédio. Isso é expor o consumidor ao ridículo. Por quê? Porque ali transitam pessoas que não são do condomínio. Então, na reunião do condomínio, você expor quem é o devedor, ok, porque todo mundo que está na reunião do condomínio faz parte daquele corpo de decisão. Já colocar lá no elevador, você expõe para todas as pessoas que estão entrando no prédio, que não necessariamente são pessoas que moram ali, né? Então, tem que tomar muito cuidado
principalmente com as coisas que você documenta, tá? Então, por exemplo, ligações gravadas são documentos, cartas, e-mails. Então, a gente precisa sempre seguir o que a legislação manda para a gente não prejudicar o lado do cobrador, tá? Ameaçar por meio de coação física, por exemplo, contratar capangas, isso daqui é uma coisa que acontece, né? Enfim, mas a gente já sabe que não é certo, né? Expor ao ridículo com lista de devedores, é o que eu falei para vocês agora do caso do condomínio. Cobrar o devedor por comunicação que possa ser identificada por terceiros. Então, por exemplo, eu vou falar para vocês sobre carta de cobrança agora na parte 3. Então, na carta de cobrança, você não pode deixar identificado que é uma carta de cobrança. Então, por exemplo, você colocou o envelope e no envelope, por fora, dá para ler lá, carta de cobrança. Se outra pessoa souber que isso é uma carta de cobrança e isso pode gerar um problema para o cobrado, você está incorrendo nesse artigo do código que indica que você não pode expor o consumidor ao ridículo, tá? Professora, mas como que eu vou fazer? Você pode escrever. Eu sempre falo para os meus alunos evitar escrever a palavra cobrança, mas dobrar o papel de uma forma que não dê para ler o que tem lá dentro, é uma coisa que você pode fazer, tá? E que vai garantir aí o seu direito. Lembrando que enviar as cartas, enviar e-mails, faz parte do processo de cobrança. Você vai juntar isso aí no processo para você conseguir reaver os seus direitos, tá? Que não pode mais. Vocês lembram que lá na lei, na parte que a gente leu ali, que quem descumpre com a legislação pode ser preso, tem uma pena? Lá está escrito assim, que você não pode interromper o lazer. Então, não é porque a pessoa deve que ela não pode ter um momento de descanso, ela não pode ter um momento de lazer. Pode ligar no trabalho? Pode, desde que você não passe as informações sobre a dívida para terceiros, tá? Então, se as pessoas ali do trabalho do cobrado entenderem que é uma cobrança, ela pode reivindicar os direitos dela, tá? Professora, mas é o único telefone que ela deixou lá. Então, é um direito dela que as outras pessoas não saibam que ela está sendo cobrada, tá? A ligação, a gente tem um horário convencionado aí como um horário de ligações aí das 8 às 10. Lembrando que a gente não atrapalha trabalho, descanso e lazer. Então, aqui a gente tem uma situação que ela fica um pouco descoberta porque tem pessoas que trabalham fora desse horário. Então, tem gente que trabalha de noite e nessa hora é a hora que ela está descansando. Então, a gente tem alguns pontos abertos. E a correspondência sem identificação externa, ou seja, para as outras pessoas não identificarem que é uma cobrança, tá? Então, essa é a última parte. Eu quero que vocês lembrem sempre que tudo que a gente fala ou faz no trato de cobrança pode incorrer num processo jurídico. Algumas empresas elas já sabem disso e arcam aí com um prejuízo. Outras empresas, por exemplo, que treinam o pessoal do telemarketing, elas já passam tudo isso aqui no treinamento. Então, vocês podem agora, a partir desse vídeo aqui que vocês estão assistindo, podem prestar atenção nas ligações que vocês recebem, quando as pessoas falam. Se por acaso acontecer de você receber uma ligação e a pessoa começar... Então, você vê que algumas ligações as pessoas falam assim, identifica o seu CPF. Então, é justamente para ela saber se ela está falando com a pessoa
que é aquela que ela deseja cobrar. Então, por exemplo, até marido, a gente não pode contar da dívida da esposa para o marido. Enfim, gente, é isso. Então, prestem sempre atenção nos processos de cobrança e aqui nessa segunda parte a gente viu o que pode e o que não pode. Na terceira parte a gente vai falar sobre o procedimento de cobrança, né? E-mail, carta e notificação, tá bom? Então é isso, até mais, vejo vocês na terceira parte do vídeo.